E aí, pastor? Grande pastor Carlinhos, Como é como que é que você você tá? Tudo em tá? paz? Fala um pouquinho de você aí. Como é que você tá nesse tempo, sua família? Fala Rapaz, um pouco de você para a galera conhecer. graças a Deus está tudo caminhando bem, apesar desse tempo, né, de complicado aí, de algumas incertezas. Mas Deus tem conduzido a gente aí super bem. Pô, Deus é bom demais, né? Então, Renata tá em casa, os meninos estudando aqui em casa também, né? Matheus, Marina. Eu trabalhando, mas alguns dias eu vou à fábrica aqui ainda, mas a maior parte do tempo eu estou em casa também. É, E aqui, o trabalho na igreja continua, as células online, semelhante ao que a Paz está fazendo aí. Transmissão ao vivo também no domingo. E a coisa a gente girando, não né? para, né? A gente não para. Essas A obra lives, né, se continua. multiplicando, A obra tem que continuar, né? é isso Ô, aí. pastorzão, é muito bom ter você aqui, de verdade. Você faz parte da nossa vida, da nossa história. Sempre vai fazer, né? Não tem como você É isso arrancar aí. alguém da história do outro, né? Não tem Isso como. não acaba nunca. Ficava não, que eu queria agradecer mesmo por esse convite. A gente está numa série nova, né? Entre tempos. E a ideia, pastorzão, eu já te falei um pouco assim, mas a ideia era a gente poder, nesse tempo, partir da palavra, né? O que é a palavra nesse. Porque eu tô lendo um livro que, por sinal, eu indico muito, de N.T. White, que é os Salmos. É o livro dele muito bom, que ele vai trabalhando os Salmos, e ele fala a capacidade que o Salmo tem de entre tempos, né? Ao mesmo tempo, quando Jesus encontra o seu povo, ele promete, fala de coisas que ele já fez, fala de coisas que ele vai fazer e fala de coisas que o povo tem que mudar. Então, essa interseção de tempo é uma coisa muito louca, né? Porque o É, tempo de Deus, quando ele insere no nosso tempo, ele muda toda a nossa realidade, né? Então, a gente, quando pensou na série, pensou nessa perspectiva, assim, de. Claro que a gente vai falar de. Você vai trazer uma palavra da parte de Deus pra gente. Eu queria deixar já a palavra contigo aí. Conduz aí e toca o nosso coração aí com a palavra do Senhor. tá legal. Bom, é um prazer, rapaz, estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar, de certa forma, em casa, né? Eu sou da casa e sempre vou me sentir da casa, independente desse tempo de distância, né? De distanciamento aí que tá acontecendo. Já são um pouco mais de 3 anos, né? O tempo passa rápido e nem parece. Mas é isso aí. Ó, foi um prazer receber esse convite e abordar esse tempo, né? Essa questão do tempo, eu achei muito inspirado assim a essa questão do entre tempos no tempo que a gente está vivendo. De fato, a gente está vivendo entre tempos, né? Entre o tempo que a gente vivia normal, né? Nossa rotina já desde que a gente nasceu e as coisas de certa forma muito comuns ao nosso dia a dia, e um tempo que vai chegar que a gente não sabe exatamente o que é. Que ele está começando a acontecer, ele está começando a surgir nesse período de quarentena, mas que a gente não sabe exatamente como vai ser. Né? E você comentou de essa ideia de trabalhar os 3 tempos, né? O tempo de plantar, que é o tempo de semear mesmo, de cultivar a terra. Esse tempo de espera que existe em todo plantio, e é um tempo ele é muito de espera, e no caso da igreja, de uma espera com muita fé. Né? Porque o agricultor, quando ele planta, ele está regando, ele está esperando, ele não sabe exatamente o que vai brotar, quando vai brotar, quanto vai brotar. Né? E esse tempo é um pouco esse tempo mesmo de espera e o tempo final da colheita, né? Que é o tempo que todo mundo espera, que todo mundo sonha e que nas nossas vidas mesmo, né? De uma maneira, não é nem simbólico, não, mas de uma maneira ilustrativa, né? Ele vem a acontecer, né? Tem um texto, você falou em tempos, eu não podia deixar de citar Eclesiastes, né? Porque é clássico, né? E ali o sábio, né? Ele está dizendo que para tudo há uma ocasião, né? E um tempo para cada propósito debaixo do céu. E ele fala: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de colher. E ele segue, né? Falando tempo de guerra, de paz, enfim, ele sai fazendo várias comparações aí, né? Em relação ao tempo. A gente está de fato vivendo um tempo muito desafiador, né? E como você comentou,
E eu quero até agradecer também o louvor que a gente teve aí, que foi lindo. A gente vem vivendo em níveis diferentes, mas um abalo na esperança, né? A gente, pelo menos, questiona um pouco aquilo que vai vir. A gente que vive em Deus, a gente tem como ter um alicerce forte em Cristo, da nossa confiança, dessa esperança, mas infelizmente a gente sabe, muitas pessoas não têm isso, né? Então as nossas rotinas são modificadas, a maneira da gente enxergar o mundo, das instituições verem o mundo, da igreja ver o mundo, tá se transformando. Muitos valores vêm sendo questionados. Nessa questão de estar mais em casa com a família, as pessoas têm questionado, poxa, é tão bom isso, é tão válido, por que eu não faço isso no dia a dia? Né? As empresas questionando o modo de trabalhar, para que viajar tanto se hoje os sistemas de conferência estão funcionando tão bem? As empresas não pararam de funcionar por isso. E vai ser muito questionado, sabe, essa quantidade de tempo de viagens, de gastos com avião, com hotel, e gastos de tempo dentro de um carro e tudo mais, né? O senso daquilo que é importante vem sendo, sabe, vem sendo mudado, né? E eu espero que ele realmente aconteça no sentido das pessoas entenderem que a família é importante, que estar junto é importante, que mesmo distante as grandes amizades têm que continuar sendo nutridas e novas amizades podem ser construídas também, né? Apesar disso tudo. E mais do que isso, as pessoas têm sentido um pouco mais esse senso de Deus, o senso de que, opa, eu não sou o dono do meu tempo, sabe? Por mais que eu tenha condições e recursos, algo invisível apareceu que ele pode levar a minha vida e que ele faz eu ficar trancado dentro de casa com o meu filho, né? Com a minha família. Então, esse senso do pequeno que segura as pessoas também conduz ao senso de que há algo grande, muito maior, que conduz a vida de uma maneira mais plena e mais perfeita. Então, esse senso de Deus e a própria necessidade das pessoas desesperançadas, que estão em depressão, que estão em necessidade, a gente sabe que essas situações trazem para as pessoas esse senso de Deus. E isso é muito positivo, e isso é um grande trunfo para a igreja, né? Uma grande oportunidade da igreja se mostrar, da igreja, sabe, sair, né? Literalmente, né? Ela nem pode estar nas quatro paredes da igreja física, né? Mas a igreja se mostrar como uma igreja espiritual, né? Aquela que alcança independentemente do local, independentemente da hora, independentemente de qualquer outros recursos, de outras coisas, né? Então, E é a gente... importante, André, tu falar isso, porque é como se a igreja pudesse ser o herói dessa pandemia, né? No sentido, assim, de a sua vocação, né, de amor, de cuidado, de preocupação. Eu mesmo, cara, eu não sei se tem acontecido contigo, mas comigo tem amigos meus distantes que eu fiz, caramba, eu tô sentindo uma falta tão grande assim de falar, vou fazer coisas que às vezes na correria eu não tinha tempo de pensar nisso, porque eu estava sempre trabalhando e quando você para, você, caramba, você começa a valorizar. Eu acho que essa leitura. Agora, eu quero que isso desça, né? Para que isso não seja só um momento, né? Não, e vai, né? E aí a gente tem, né? A gente está falando de plantio, né? De semear, e a gente está falando desse tempo de incertezas, mas existem algumas certezas, né, nesse tempo. Quem conhece Deus tem o privilégio de colocar, né, essa esperança nele. E eu estava vendo um filme ontem com Renata, um filme até um pouco antigo, mas interessante que tem um momento lá que o rapaz está triste na igreja e o padre chega junto dele para conversar. E ele fala, padre, nesse tanto tempo e tal, quais são as certezas, né? Como é que você sabe que isso vai acontecer? Ele fala, meu filho, ó, nos 35 anos que eu tenho de sacerdócio, eu só tenho duas certezas. Uma é que Deus é Deus. E a outra certeza é que eu não sou Deus. Eu achei ótimo isso, né? Porque assim, Deus é todo poderoso, ele continua sendo amoroso. Independente de tudo isso que a gente está vivendo, Deus ele vai continuar cumprindo as promessas dele, o cuidado dele na nossa vida, né? A condução da nossa vida. Deus sabe de tudo, ponto. Isso é uma realidade, né? Outra certeza que a gente tem é essa: quem conhece a si mesmo sabe que não é todo poderoso. Você não é Deus, nós somos imperfeitos, nós somos dependentes de Deus, nós somos incompletos. E a gente sabe que somente seguindo Deus a gente pode encontrar o melhor caminho, né? Então a gente tem que alicerçar a esperança da gente aonde a gente pode ter confiança, né? Então Deus é quem guia a gente nas tempestades, nas dificuldades. Ele é quem conduz a gente através do vale da sombra da morte.
do deserto, de todos os lugares, né? E o que cabe a gente é como você falou, né? Isso tem que descer, a igreja tem que se mostrar a igreja. A gente não pode parar. A gente não pode parar de forma nenhuma, né? Então tem até uma ilustração que eu ouvi um tempo atrás, eu gravei, até porque quando a gente aprende as coisas, quando está acontecendo, é muito bom, né? Eu estava no meio de uma tempestade na Dutra, eu estava vindo de São Paulo aqui para Resende, uma chuva, cara, daquela que a gente não via nada. E aí eu estava com um colega e ele contou essa história. Ele disse que tinha um general que estava sendo conduzido pelo motorista, né, numa tempestade grande, dessa que você não vê nada, e os carros começaram a encostar do lado. E o motorista falou: general, a gente vai parar? Aí ele falou: não, segue em frente. E eles continuaram seguindo devagarzinho, e mais na frente o cara: general, a chuva está mais forte ainda. Aí o general falou: diminua a velocidade, mas não pare. Mas general, está todo mundo parando, e o general: não pare. Quando foi mais à frente, eles saíram da chuva. E estava o céu lindo e tudo mais. E aí o general vira para o motorista e fala: se a gente tivesse parado lá atrás, a gente estaria no acostamento junto com todo mundo ainda dentro da tempestade, né? Então a gente está num tempo de isolamento, a gente está num tempo de incertezas, daquilo que vai ser um pouco mais na frente, mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar andando dentro daquilo que a gente pode andar, né? E a gente tem todos esses recursos, né, lindos, né, e maravilhosos da tecnologia, que, né, a gente critica, né, o mau uso deles e tem que continuar criticando, mas eles bem utilizados, né? A gente está aqui a 3.000, né, quilômetros aí de distância e podendo fazer isso e participar junto, né? Isso é bom Já demais. ia perceber, André, que essas coisas, um exemplo, eu posso salvar essa live aqui no IGTV e durante anos e anos e anos pode abençoar vidas, né? É Essa isso aí. live. Então, pessoas podem assistir e podem ser E extremamente quebrantadas, né, por Deus. Então, é até em isso, outras né? situações, né, de isolamento, de situações assim, pode ser, quem sabe, né? Eu creio que está animando o nosso coração de quem está aí junto com a gente, né? E bem-vindos aí todos vocês que entraram. O pessoal pode fazer pergunta também, né, pastor? Quiserem fazer Pode pergunta aí sim. no final a gente vai ver se responde aí se tiver alguma pergunta, tá? Mas, cara, a gente não pode deixar de parar de pensar nesse tempo, pastor Carlinhos, como um tempo de preparação, um tempo de produção, né? Se a gente vai lá atrás, no tempo que o apóstolo Paulo estava preso, foi um tempo de superprodução que tá aqui na Bíblia, cara. Todas as cartas que ele mandou e que nos alimentam aí todo o povo de Deus há mais de 2.000 anos e vai continuar alimentando, né, mais e mais vidas e sempre. Ele produziu tudo aquilo num tempo de uma quarentena que ele só esperava ali realmente a ação milagrosa de Deus ou a morte. A gente nem está nesse momento ainda, né? Está esperando só que acabe, né? Vai acabar, né? Mas Paulo ele estava ali preso, cara, sem, vamos dizer assim, sem uma esperança da vida dele, mas ele mantinha a esperança em salvar vidas, em preparar as pessoas para viverem com Deus, né? Então isso a gente pode fazer. Então a quarentena, né? O tempo da gente pós-quarentena, ele vai ser aquilo que a gente decidir que ele seja. Eu acho que as pessoas precisam entender isso. A gente precisa se preparar e plantar para mais à frente colher aquilo que a gente quer colher. Sabe? E a gente realmente, as mudanças no mundo, elas não vão ser implementadas assim. O pessoal fala muito do novo mundo que vai ser, né? O novo normal. Mas não vai ser algo assim, ó, acabou a quarentena em Recife, a partir de agora está instalado o novo normal, como se fosse um aplicativo de celular. Não é isso que vai acontecer. Entendeu? Que seja um Esse novo novo, homem, né? Seja um esse novo novo, homem. exatamente. Isso está sendo gradativamente moldado durante esse tempo de parada. E ele vai se fortalecer lá no final. Então, as mudanças que vão acontecer, elas vão ser aquilo que as pessoas estão plantando hoje. Aquilo que você planta, se você quer colher algo diferente lá na frente, você tem que plantar hoje, para esperar o tempo, né? E você vai falar isso da semana que vem, depois vai falar da colheita. Mas é isso, nesse tempo de quarentena a gente tem que estar plantando. As mudanças estão aí e vão acontecer, né? Mudanças tecnológicas, essas mudanças de conceitos, como eu falei, o modo de ser das empresas, o modo de ser do esporte, cara, de como as pessoas vão competir, de como uma banda vai se apresentar, de como uma turnê vai ser feita,
sabe? Como o teatro vai ser apresentado. A gente está vendo tanta coisa de teatro sendo trazida para as redes sociais que a gente não via antes. Entendeu? Então, como vai ser isso lá na frente? A igreja não vai ser a mesma, a gente sabe. Essa coisa de fazer live, de fazer culto online, cara, de fazer célula via Zoom, via mídias sociais. Isso. Você está aí, Carlinhos? Deu uma parada aqui Deu uma para mim. travada em você, não sei se sou eu. Fala aí. Opa, Pode falar. opa, mas voltou, né? Então, Doutor. estou dizendo, essa coisa de célula, né, via Zoom, via qualquer outro aplicativo que seja, essa coisa de culto online, de todas essas coisas vão continuar depois, cara. A igreja já está se moldando para isso. Quem é visionário já está se preparando para que isso aconteça. A gente vai voltar a ter os cultos regulares dentro da igreja, com o templo cheio, amém. Mas não vai deixar de ter o culto ser transmitido, sabe? Não vai deixar de ter a célula online, né? Quem já enxergava isso antes está usufruindo, né? A igreja de Rick Warren, lá em Saddleback, ele tem quase 1000 células online. Ele já tinha isso antes, entendeu? Ah, Para ele, foi algo normal, né? Para a gente que não tinha, a gente ele foi se só adequando, antecipou, né? aprendendo. Exato. Então, quem recebe a visão primeiro, né, o pastor Carlito aqui diz muito isso, né? Quem chega primeiro governa, né? Então, quem dá o primeiro passo e chega lá na frente governa, né? Cara, somente os valores de Deus são imutáveis. O resto, a maneira de ser, tudo pode ser alterado, né? Então, as igrejas, elas estão entendendo esse tempo, elas estão se modificando, elas estão se transformando, e nós, como igreja, como templo do Espírito Santo, a gente também tem que entrar nessa vibe, a gente tem que entrar nesse caminho, e a gente tem que entender aquilo que a gente quer ser, como a gente quer trabalhar o nosso ministério, como a gente quer trabalhar a nossa vida profissional, sabe, a nossa vida familiar, tudo isso faz parte, né? A grande pergunta que fica para todo mundo aqui, quem está acompanhando a gente, é essa, sabe, o que é que você tem plantado? O que é que você tem plantado? Você tem parado para refletir a respeito da sua vida daqui a um tempo? Você tem parado para pensar como é que vai ser esse novo mundo, como é que você vai se adequar a ele, sabe? Qual vai ser a sua parcela de transformação para esse mundo? Porque todos nós aqui podemos contribuir para esse mundo que vai ser diferente lá na frente. E se a gente só deixar pessoas que não são pessoas de Deus, ou que não são pessoas do bem, construírem esse mundo lá na frente, vai ser horrível. Que parcela a gente vai ter de construção e de contribuição para que esse novo normal, ele seja um normal, o novo normal nos moldes daquilo que Deus está chamando para ser? Né? Como vai ser o seu relacionamento com a sua família, como vai ser o seu relacionamento de estudo, né? Eu acredito que todos aqui estão estudando aí de uma maneira que nunca estudaram antes. Não é isso? E Fazendo muitas cursos, vezes né? talvez achasse até que era impossível, mas estão indo, estão seguindo, estão aprendendo, né? Então, a questão é, o seu plantio, ele está sendo um plantio de preguiça, sabe? Aquele plantio de videogame somente, aquele plantio de séries, sabe? Plantio de outras coisas mais, né? Se é só isso, cuidado, né? Isso não é ruim por si só. Assistir série, jogar videogame, ver televisão, isso não é ruim por si só. Depende só de onde você coloca isso na posição na tua vida. Né? Se você não está tendo o teu devocional para assistir séries, se você não está conseguindo, né? Estando em casa 24 horas por dia, por mais que se estude, que se trabalhe e tudo mais, é uma rotina mais leve, né? Você não tem que se transportar para outros lugares, pegar carro, pegar ônibus e tudo mais, e você ainda não consegue ter o teu momento devocional, tem alguma coisa bem estranha nisso, né? Então, isso é o momento de começar a plantar. O que é que você vai plantar em relação a isso, né? Então, de forma nenhuma, eu quero tirar aqui que o futuro, ele continua nas mãos de Deus, sempre. O nosso futuro sempre está nas mãos de Deus. Mas a questão é como você vai desenvolver o seu futuro e como você vai semear aquilo que Deus quer que você faça, porque o tempo é agora. Não adianta chegar daqui a 2 meses, quando isso acabar, não sei se vai acabar em 15 dias, um mês, 2, 3, esse tempo não me interessa mesmo. Eu acho que a igreja tem um papel para cumprir agora e Deus vai esperar que esse papel se cumpra até isso acabar. Então depende mais uma vez da gente, daquilo que a gente planta, né? A igreja para esse tempo, né, André? A gente precisa ser a Exatamente. igreja para esse tempo, né?
Tempo para igreja para esse tempo e a igreja que vai ultrapassar o tempo. Né? É isso que a gente precisa. Amém. Então, lá em 2 Coríntios 9, né, Paulo diz assim: aquele que semeia pouco vai colher pouco, e aquele que semeia com fartura vai colher com fartura. Qual o tamanho da colheita que você quer para a sua vida? Essa é a pergunta, sabe? Se você quer colher algo diferente do que você já tinha antes, se você quer aproveitar esse tempo para você potencializar, então você plante bem, semeie bem, cuide bem da tua terra, né? E da mesma forma, né? Em outro sentido, mas em Provérbios, o preguiçoso não ara a terra na estação própria. E na época da colheita ele procura e não acha. Então, se você perder esse tempo agora de plantio, quando chegar lá na frente, você olhar para trás, você vai dizer: caramba, que tempo eu perdi. Né? Você vai querer ter colhido alguma coisa aí e já era. Né? Então a gente não tem nenhum controle sobre o tempo, tá? Muito menos sobre o que vai acontecer ao longo do tempo. Mas a gente precisa entender que, independentemente do tempo que a gente está vivendo, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso guia em toda situação, e a gente precisa viver os propósitos dele. E a gente conhece bem os propósitos de Deus para a gente. Então, o que é que eu vou plantar? O que é que eu vou trabalhar para eu poder ter isso bem feito? Tá? E aí, cara, você tinha falado, né, da figura de Davi, e eu entrei um pouco na história dele para trazer alguns princípios para a vida da gente. Tá? Eu não sei se você quer, enfim, trocar alguma ideia a respeito do que eu falei até agora, Não, ou se eu trago esses fica à princípios. vontade. Tá legal. Fica livre. Vou até tentar não demorar muito, eu vou ser meio prático neles, para poder dar uns 10 minutinhos aí depois para a gente... Tranquilo. Se você quiser saber do tempo, tá em 41. Isso. Eu vou tentar ver se Só até 50 eu fecho aqui, tá? Eu trouxe oito princípios, tá? Então, Davi, ele plantou durante a vida toda, né? Davi não colheu o sucesso dele do nada, ele teve, né, dificuldades, né? Então eu corri um pouquinho na vida dele para trazer, né? Então, da mesma forma que Davi plantou na vida dele, né? É tempo de você plantar, você jovem que está ouvindo aí, é de você plantar obediência aos seus pais. E esse tempo de quarentena é ótimo para isso, né? Então, se vocês quiserem anotar aí, 1 Samuel 16:11. Então perguntou a Jessé, o profeta perguntando: estes são todos os seus filhos? E aí Jessé responde: não, ainda tem um caçula que está lá com as ovelhas. Né? Então, Davi, ele era completamente obediente. Todos os irmãos estavam ali para o almoço, para um momento especial. Davi, porque o pai tinha mandado, ele estava lá com as ovelhas, cuidando do rebanho. Então é tempo de você plantar obediência aos seus pais. Né? Inclusive, honrar o pai e mãe é o único mandamento com promessa que existe, né? Para que você tenha longa vida e uma vida abençoada sobre a terra. O segundo é que é tempo de plantar valores sólidos. É hora de você olhar para dentro de você mesmo e dizer: os valores que eu tenho, sabe, colocado através da minha vida para fora, eles são sólidos. Então, 1 Samuel 16:18. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, ele estava falando justamente de Davi, que sabe tocar harpa. Mas não só ele sabe tocar harpa, ele é um guerreiro valente, ele sabe falar bem, ele tem boa aparência e o Senhor está com ele. Amém. Então são valores sólidos. Era um cara que ele sabia bem tocar um instrumento, mas ele também era um guerreiro valente. Ele sabia falar bem, ele sabia se comunicar, se expressar. Ele tinha boa aparência, ele cuidava. Não é que ele era bonitinho, ele cuidava de si. Tá? E ele, principal de tudo, o Senhor estava com ele. Né? O terceiro é que é tempo de plantar excelência em tudo que você faz. Deixa essa história de fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira tá bom, eu faço a qualquer hora. Não. Deus, ele se preocupa com excelência. Tá? Ele se preocupa com excelência. 1 Samuel 16:22. Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé, que era pai de Davi: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. O rei Saul não ia estar satisfeito com Davi se Davi fizesse as coisas de qualquer maneira. Né? Então ele privou pela excelência naquilo que ele fazia lá com o rei, mesmo distante de casa, e o rei honrou isso. Tá? Fazia como estivesse fazendo para Deus, né?
fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus, né? E Davi era mestre nisso, né? O quarto que é tempo de plantar coragem para enfrentar os gigantes da sua vida. Plantar coragem. Davi, ele falou a Saul, né? Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Ele era o menor da família dele. De todos os irmãos, ele era o menor, ele era o mais fraco. E imagina de toda uma população. Ele não era essas coisas de forte, mas ele era corajoso. Ele era corajoso, ele protegia o rebanho, ele matou o urso, matou o leão. E ele falou isso para Saul. O teu servo matou o urso, matou o leão, esse filisteu aí vai ser fichinha. Eu estou bem treinado para isso. Sabe? Eu tenho coragem para isso. Então, não deixa que nada do teu passado tire a tua coragem. Sabe? Os seus traumas, as suas dores, as suas dificuldades. Deus é maior do que isso. Deixa para trás o que tem que ficar para trás. Deixa as suas perdas, as suas decepções para trás. Deixa os seus medos para trás. Sabe, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele é muito maior do que isso. E ele vai te conduzir para os melhores lugares, porque Deus tem lugares lindos para você viver. Mas você precisa plantar. Você precisa ter coragem, você precisa acreditar, você precisa dar o passo. Então não deixe de dar o passo. Tá? Em quinto, é tempo de plantar essa consciência da ação de Deus. Apesar de tudo isso, a gente tem que estar consciente que é Deus que faz. E aí 1 Samuel 17:46, a primeira partezinha diz assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Apesar de todo o treinamento que Davi tinha, de toda a coragem, de toda a autoconfiança, ele não falou, hoje eu vou derrubar esse cara porque eu sou bonzão, não. Ele falou, hoje mesmo o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos. Tá? E o sexto, complementando isso, é que é tempo também de plantar atitude. Porque não adianta esperar Deus jogar um raio na cabeça de Golias para ele cair. Davi teve que ir em frente. Então ele sabia que Deus é que ia vencer, mas ele disse, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Deus vai me dar a vitória, mas essa vitória tem que acontecer através de mim. Então Deus tem muitas promessas para as nossas vidas. Mas toda promessa de Deus requer uma atitude nossa. Não há uma promessa bíblica que não dependa de uma atitude nossa, de um primeiro passo, de uma coragem, de um falar, de um ir, de um orar, sabe, de fazer alguma coisa. Então a gente precisa acreditar, é aquela velha história, sabe, de orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse da gente. É isso que a gente tem que fazer, tá? E os dois últimos para a gente fechar. É tempo de plantar amizades, apesar desse momento de quarentena. Né? 1 Samuel 20:17. Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento por causa da sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. Então a gente precisa plantar amizades verdadeiras, embasadas no amor de Deus, na cumplicidade que Deus quer que a gente tenha. Né? Amizades verdadeiras. E por último, é tempo de plantar lealdade. Lealdade é um grande valor, mas eu quis trazer ele de novo. Tá? 1 Samuel 24:6-7. Então disse a seus soldados, né, isso foi Davi falando, quando Saul já estava perseguindo ele por mais de uma vez teve a chance de matar Saul. Né? E ele não fez isso por lealdade ao rei. Né? Lealdade a alguém que havia sido ungido por Deus. E ele diz, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados que cuidavam da vida dele, para proteger do próprio Saul, né? E não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Né? Então, assim, a gente está vivendo esse tempo de tempestade, né? Mas a gente vai passar por ele. Plantar essas coisas boas, tá? A gente precisa plantar tudo aquilo que Deus tem trazido e sempre trouxe através da palavra dele para a vida da gente. Tá? E aí, através de Davi, tem essas oito sementes que a gente pode plantar sabe, de uma maneira especial nesse tempo, para que a gente tenha um bom tempo aí de espera e uma ótima colheita lá na frente. Amém. Pastor, uma bênção. Vê, eu vou abrir aqui para perguntas. Eu queria só estimular as pessoas. Aqui tem uma interrogação. Você pode mandar a pergunta aqui. Você aperta e envia. Se você quiser escrever, eu vou ler também. A gente vai estar aqui conversando.
A primeira pergunta que eu queria falar, eu achei massa as atitudes, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa que plantar é uma atitude passiva, e não é, né? É uma atitude extremamente Uhum. ativa. Agora, sim, André, eu queria que tu tirasse algo na tua vida, assim. A minha pergunta que eu queria fazer é mais pessoal. Como foi para você? Você consegue visualizar algumas áreas da tua vida que tu veio colher esse resultado lá na frente, mas que tu não, não sabia que ia chegar onde chegou, entende? Mas você apenas assumiu a atitude certa. Porque às vezes, assim, a gente tá assumindo a atitude certa não por uma, vamos dizer assim, eu tô fazendo isso porque eu vou chegar ali. Não, eu tô fazendo isso porque eu tenho que fazer isso, né? Isso é o meu chamado, é a minha vocação. Mas eu queria saber se É, teve algo na tua vida que tu lembra, assim, que venha na tua mente agora. Eu sei que tem muita coisa, né, óbvio. Mas não, que tem. tu poderia trazer, assim, pra gente. Tem. É, cara, eu vou trazer duas que são semelhantes. Mas a primeira delas foi justamente no momento que eu estava começando a me aprofundar no conhecimento de Deus e no entendimento da vontade dele para a minha vida, né? Então chegou um determinado momento que eu entendi que Deus queria me usar de uma maneira diferente, tá? Então foi até no evangelismo de carnaval, cara, Deus veio para mim através de uma visão e foi uma coisa assim muito impactante na minha vida, mas eu não tinha a mínima ideia do que iria acontecer dali para frente, exatamente o que Deus queria, né? Eu nunca tinha pensado em me tornar pastor e nada disso, e naquele momento não foi isso que Deus me mostrou. Mas eu tive o entendimento que Deus queria que eu me preparasse para alguma coisa a mais, né? E foi nesse momento que eu comecei a fazer o seminário. Então eu comecei a fazer um seminário para ganhar conhecimento e não necessariamente para me tornar um pastor, mas para eu estar mais preparado na hora que Deus me mostrasse aquilo que ele queria, tá? E de fato eu colhi isso, poxa, eu comecei o meu seminário em 2001 e eu via ser ordenado em 2013, né? Embora já atuasse como, né, Muito dentro da certo, né? igreja, já pregasse isso, aquilo outro e tudo mais, mas a minha ordenação foi em 2013, então foram aí 12, 13 anos de preparação de uma maneira geral, sem a preocupação mesmo, sabe, do qual seria o título, o que seria, como seria, mas uma preparação para agir dentro daquilo que Deus tinha para minha vida, tá? Sabe por que eu perguntei isso, pastor? Porque eu vejo assim que existem algumas realidades que Deus quer que aconteça na nossa vida, no tempo dele, na nossa vida, que foge o nosso controle. Eu vejo assim, eu fico imaginando assim, Davi, você está derrubando um leão agora, você está derrubando um urso agora, porque você vai derrubar um gigante amanhã. Né? A ideia de que a gente perceber que os processos, que as estações que a gente tem vivido e está vivendo, são extremamente frutíferas se a gente plantar certo. Frutíferos. É. Né? Então, essa O processo é mentalidade de fé, fundamental. O processo é fundamental, pastor, né? A gente não pode pular os processos, né? Eu estava falando, estou querendo me lembrar, eu estava falando foi uma live que eu fiz aqui mesmo, né, para a juventude aqui, falando sobre o mito de enriquecer rapidamente. E eu estava falando isso, as pessoas querem sair do ponto A para o ponto, né, B, que é um ponto muito melhor, sem passar pelo processo. E o processo é importante, porque falando especificamente da questão de dinheiro, as pessoas que enriquecem muito rápido, muitas vezes perdem tudo e não sabem por quê. Não sabem nem por que ganharam e nem por que perderam. E elas não sabem justamente porque não viveram o processo. O processo é o que solidifica o conhecimento, solidifica as atitudes, solidifica os valores, a faz corrupção. você, a convicção, faz você aprender a entender quem é Deus, a você se relacionar e você aumentar esse relacionamento com Deus. Então o processo ele é extremamente necessário em tudo, em absolutamente tudo na vida da gente. Senão tudo aquilo que vem de uma maneira muito rápida, você também perde de uma maneira muito rápida. É porque as descobertas, elas vão acontecendo dentro do processo, né? Às vezes as pessoas acham que as coisas vêm, é como se fosse um grande quadro, né, pastor? Um grande É, quadro que a gente não vê, mas Deus está pintando algo. E a forma da gente agir, eu acho que é muitas atitudes assim. Amizade vai contribuir nesse processo, né? A questão da coragem. Às vezes tem momentos que você diz assim, eu não consigo fazer isso, mas eis-me aqui, envia a mim, né? exatamente, Essa dependência, né? até porque você tem a consciência de que a ação é de Deus, né? E ele vai te suprir naquilo que precisa,
se aquilo é ele que está te chamando mesmo para fazer, né? Também não vai pedir para Deus abençoar aquilo que ele não está te mandando para fazer, né? Deus vai abençoar aquilo que ele manda você fazer, né? Mas você falou essa questão de processo, só para fechar em Davi de novo, as pessoas pensam, ah, mas ele pegou lá um paninho e a pedra e jogou e tal, foi uma coisa de sorte. Não, não, ele matava lobos dessa maneira, né? É porque a Bíblia fala ali do urso, do leão, mas os lobos que atacavam o rebanho, eles eram mortos com as pedras que ele jogava com a funda. Então imagina quantos lobos ele não acertou, entendeu? Por isso que ele olha para a testa dos gigantes daquele tamanho e fala assim, caramba, eu matava um lobo, sabe? À noite, no escuro, como é que eu não vou acertar a testa desse cara desse tamanho, pô? Foi uma oportunidade, né? Às vezes plantar é uma oportunidade. Vê, pastorzão, surgiu uma pergunta aqui. Opa. André, como você analisa diante de tudo que estamos vivendo? Qual é o propósito de Deus? Qual a mensagem que ele quer deixar? Acho isso muito amplo, né? Mas É muito amplo, mas deixa eu simplificar, sem ser, utilizando uma grande frase do nosso pastor Jason, né? Não sendo simplista, né? Mas tentando responder de uma maneira simples. Primeiro que essa pandemia não foi Deus que criou. Não foi ele que criou o coronavírus, nem ele que quis que tivesse acontecendo tudo isso, tá? Agora, Deus usa as situações para o bem do povo dele, né? Então, mesmo nessa situação, o povo dele, seguindo os caminhos dele, vão ser abençoados de alguma forma, tá? E eu acho que Deus está conseguindo, né? Deus está usando esse tempo para poder unir mais as famílias, para poder ressignificar esses valores que eu conversei no início, poder ressignificar a própria forma de atuação da igreja, mostrar para a igreja que talvez a maneira que ela estava agindo e atuando não fosse suficiente, porque hoje a gente tem célula que antes era difícil as pessoas virem para a célula, assim, uma dificuldade de se locomover, disso, daquilo. Hoje você faz uma célula em Recife, que você tem uma pessoa que está no Canadá, outra que está no Japão, outra que está na Europa, na África do Sul, e todo mundo chegando no mesmo tempo, né? Participando daquela mesma atividade. Isso é possível. Então, Deus está usando esse tempo para ressignificar essas coisas e vai fazer com que a igreja saia ainda mais forte. E nós vamos poder sair mais fortes disso tudo e poder colher mais, porque existe um campo vasto aí, muitas pessoas necessitadas e querendo um Deus que talvez não estivesse, né, chegando aos ouvidos dele, a realidade dele por todas essas questões que a gente vivia antes. amém. É importante se diga, teve uma pergunta aqui, André, que nessa peregrinação, Deus está adiante da gente, né? Deus está acima disso. Às vezes a gente reduz Deus muito ao momento, né? Então, como povo, a gente é comissionado, né? Ó, Deus com não está em ajuda... quarentena, não. É verdade. Ó, André, a gente tem 3 minutos, um pouquinho menos de 3 minutos, mas eu vou fazer mais um aqui. Tá legal. Como ajudar a juventude a sair um pouco do seu normal internet, tempo dormindo, para ouvir nesse tempo e aprender mais dele. Uma oportunidade rica como essa, né? Primeiro, é uma ação que é do Espírito Santo, né? Essa ação de convencer do Espírito Santo. Mas a gente, como igreja, eu acho que a gente deve promover momentos, sabe? Eu acho que o jovem, ele participa daquilo que ele é envolvido. Então, sei lá, gera aí um 8 horas de leitura da palavra e distribui aí livros e capítulos para cada um ler e coloca o pessoal para estar lendo online e estar conversando a respeito daquilo que está sendo lido, entendeu? Faz um momento aí, uma vigília, onde cada um deles seja responsável em trazer um pequeno momento. A gente está organizando a nossa vigília. Cria um modelo de estudo bíblico, de um devocional conjunto, sabe? A gente está fazendo, André, sabe o quê? A gente está fazendo Conexão Plug. Toda terça-feira a gente faz um estudo bíblico, uma live. Legal, com eles. mas faz. Eu divido os pontos entre eles e eles participam. Mas motiva eles, sei lá, cada dia se encontrarem por 20 minutos para ler um capítulo de um livro. Por exemplo, eu estou fazendo com os meus filhos e estou fazendo com um pequeno grupo da igreja a leitura de Uma Vida com Propósitos. Eu estou fazendo em casa com os meninos, mas eu estou fazendo assim, eu me encontro com o pessoal uma vez por semana. Eles leem os 7 capítulos daquele tema ali e terça-feira à noite eu me junto com eles para entrar um pouco mais a fundo e falar sobre o que Deus falou, sabe? Tirar dúvidas e tudo mais. Nossa. Então, é muito vasto.
E busca dos próprios jovens, o que é que eles querem fazer. Pede para eles darem ideia do que eles querem. Aquilo que eles se motivarem a criar, você alimenta, você organiza, melhora, entendeu? E executa. Tem muita oportunidade. Amém. André, tu tem 26 segundos. Eu queria agradecer, de verdade. Foi uma bênção. Eu Poxa, eu espero que que o agradeço. Instagram deixe a gente salvar aqui no IGTV. Vai, é só a Direitinho. gente parar antes, tá? A gente tem que parar antes, tá? Não deixa cair, não. Tá? Tá. Então, ó, que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo esteja na casa de vocês, protegendo, abençoando, tá? Sigam firmes com Deus e eu tô por aqui. Qualquer coisa podem me achar também. Eu chamo sim, pode ter certeza.